tatuagem de Fábio de Melo. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima, definitivamente nos tempos do Apocalipse. Muita gente tem comentado a tatuagem do Fábio de Melo. Pode ou não pode, deve ou não deve, o debate esquentou. Todo católico é regido pelas leis de Deus. Na Bíblia está tudo o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Mas você não pode, claro, procurar em qualquer Bíblia por aí, porque tem tradução que muda a palavra de Deus e descaracteriza aquilo que o Senhor disse. Por isso nós estamos lançando a Bíblia do século XVIII. Essa Bíblia foi traduzida direto da Vulgata, em latim, lá de São Jerônimo, para o português de Portugal do século XVIII. Já está disponível o Novo Testamento, volume 1, com os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos, em pré-venda. O livro será entregue agora em dezembro de 2020. A tiragem é limitada, gente. Nós vamos lançar uma edição, não sei se vai ter segunda edição. Essa primeira edição está no sistema de crowdfunding, as pessoas estão nos ajudando, entrando lá, comprando antecipado para a gente poder lançar. Então reserve o seu exemplar, que eu não posso garantir que vai ter segunda edição. E vai ser uma primeira edição assim pequena, só realmente para o pessoal que está comprando aí, um pouquinho a mais e ponto, acabou. Para adquirir o Novo Testamento, volume 1 do século XVIII, clique aqui embaixo na descrição do vídeo. A tatuagem de Fábio de Melo. Teve gente que odiou, teve gente que elogiou, teve gente que brigou e teve gente que defendeu o Fábio de Melo. Lá em Taubaté, as defensoras do Fábio são chamadas carinhosamente de Fabetes, porque tudo que ele faz, elas defendem. Mas a pergunta é, pode ou não pode fazer tatuagem? Já teve um padre de batina aqui que relativizou a questão, diz que cada pessoa tinha que pensar. Pode, mas pense-se no futuro, você não vai se arrepender. E deu essas assim informações dúbias, fugiu bastante da Bíblia, um monte de católico caiu matando em cima dele, teve também as fãs que aplaudiram, como sempre, e o resultado é que ele fez o segundo vídeo reafirmando que podia, certo? Mas enfim, a questão continua, o católico pode ou não pode fazer tatuagem? Tudo o que você precisa saber para a sua vida está na Bíblia, na tradição da igreja e nas aparições do Senhor e de Nossa Senhora. Então vamos olhar a nossa Bíblia do século XVIII, sem relativismo, sem modernismo, sem comunismo, apenas a palavra de Deus, direto de São Jerônimo em latim do século IV para você. E no Levítico, capítulo 19, versículo 28, diz assim: Não fareis golpes na vossa carne, pranteando os mortos, nem farei figuras algumas, nem marcas sobre o vosso corpo. Repetindo, não fareis figuras algumas, nem marcas sobre o vosso corpo. Assim que está escrito mesmo, figuras algumas, e nem marcas, tá? Esse é um mandamento de Deus, não é uma sugestão, não é uma dica, não é um palpite, é ordem, e é para ser obedecido. Quem desobedece à lei de Deus peca contra o Senhor. Como diz o salmista, foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. É preciso entender o seguinte, a moda muda, mas Deus não muda. E o demônio muda a moda, já de propósito, para nos levar mesmo a pecar contra Deus e para ofender o Senhor. Daí, claro, vem Bergoliano aqui dizendo, mas no que a tatuagem ofende a Deus? No quê? No quê? Diz pra mim, quero ver você falar, professor Emílio. Porque é um pessoalzinho chato, né? O pessoal Bergoliano, olha, realmente tá sobrando chatice pra eles. Realmente o Bergoliano não fala nem professor Emílio, ele escreve Emílio, porque não sabe escrever direito, né? Tem um monte de Bergoliano aí que você vê que o cara assim é Bergoliano, já começou a escrever errado, você fala, isso daqui, sinceramente. Bom, o Padre Léo acolhia moços que estavam pelas ruas sem ter onde morar, muitos deles dependentes químicos. E numa pregação que eu assisti, ele disse que a maioria das tatuagens que os meninos tinham era satânica. A maioria das tatuagens é satânica, foi o que disse o Padre Léo. Daí vem Bergoliano dizer assim,
Imagina, o Fábio de Mello só fez uma tatuagem de abelha, uma pura e inocente abelhinha. Que bonitinho, né? Então, se você acha isso realmente, meu caro, minha cara alfabete, faça favor de procurar na internet, no Google. Em menos de um minuto você vai encontrar o que significa abelha no esoterismo e em outras religiões. Tem inclusive abelha significado na maçonaria. Tá bom? Tô dizendo que o Fábio lá é isso, é aquilo, não sei porque que ele fez tatuagem. Tá certo? Eu só sei que a palavra de Deus diz: não fareis figuras algumas nem marcas sobre o vosso corpo. Isso eu posso falar. E eu posso dizer que eu achei estranho que a tatuagem foi feita na mão, que os padres adoram falar com orgulho: minhas mãos sacerdotais, olha aqui, tá vendo? Tem muito padre assim. Se o seu padre não é assim, já pode agradecer ao Senhor pela graça, porque tem padre... Quantas vezes eu vi isso aí, gente? É vontade de morrer, né? Para nós católicos, o que vale é cumprir os mandamentos de Deus. E o Senhor foi muito claro: não fareis figuras algumas nem marcas sobre o vosso corpo. Agora você vai ver que Deus tem razão. Essa é a segunda parte do vídeo, quero que você preste muita atenção. Eu falo assim: então Deus é injusto, ele proíbe as coisas. Ele proíbe as coisas e tem motivo. Lá atrás ninguém entendia, aceitava, obedecia porque Deus falou, está falado. Mas os pesquisadores da Academia Americana de Dermatologia analisaram a pele tatuada e os nódulos linfáticos de 4 cadáveres tatuados e não tatuados, para comparar as diferenças entre organismos tatuados e não tatuados. As conclusões são perturbadoras. A tatuagem aumenta a proporção de elementos tóxicos no corpo. Após a injeção de tintas de tatuagem, as substâncias contidas na tinta, alumínio, cromo, ferro, níquel, cobre, manganês, cobalto, dióxido de titânio, etc., são transportadas passivamente pelo sangue e fluidos linfáticos, pelas células do sistema imunológico. Posteriormente, são depositados nos nódulos linfáticos. Resumindo, a tinta da tatuagem afeta o seu sistema imunológico. Um estudo realizado por cientistas americanos, publicado em junho passado, alertava para a ligação entre as tatuagens e 2 tumores malignos. Dificinho de falar, ó. O carcinoma de células escamosas e o ceratoacantoma. Cerca de 60% dos corantes usados nas tintas são pigmentos azo, alguns dos quais podem liberar aminoácidos aromáticos cancerígenos. Resumindo, a tatuagem, além de afetar o sistema linfático, pode causar câncer. Tá bom? Que naquela época, quando o escritor sagrado escreveu, falou lá o que Deus mandou ele escrever, ninguém nem sabia que existia. Por causa disso, e também pelo caráter esotérico que muitas tatuagens têm, satânico em outros casos, o Senhor nosso Deus, com sua infinita sabedoria, nos proibiu de ter tatuagens. Então, não, o católico não pode fazer tatuagens, não. E se você não é católico, eu não recomendo também. Você está vendo o que os médicos estão falando aí. Se você já tem, aconselho você a se arrepender, pedir perdão a Deus. Com certeza você não sabia de nada disso quando você fez, foi levado na conversa por esses meios de comunicação comunistas e caiu na conversa essa gente aí. Então se arrependa, peça perdão a Deus e não faça outras, né? Claro. Mas se você não tem, não faça. E desencoraje quem você conhece, nem que seja tatuagem de Nossa Senhora ou de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a ordem de Deus é clara: não fareis figuras algumas nem marcas sobre o vosso corpo. Ele não falou, de Jesus pode. Falou nenhuma, não é para fazer marca nenhuma. O resto é conversa de quem não conhece a verdadeira Bíblia do século XVIII, quer interpretar tudo errado e simplesmente quer ser light com o público. Aí está então o que a igreja tradicional de verdade, a igreja de 2000 anos ensina, e não poderia ser diferente do que a Bíblia Sagrada ensina. Isso aí, paz e bem.